Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Vinícius, eu estou aqui com o André, mais uma vez conversando sobre esse tema que você viu agora há pouco aí em cima, o dilema das redes. Que, aliás, hoje é o último encontro sobre esse tema, né, André? Último encontro. Se você não assistiu ainda, a gente já conversou. Tratando do dilema das redes, como isso afeta o nosso diálogo em casa, em todas as nossas esferas. Falamos sobre também o dilema das redes, quando a gente fala sobre a verdade, como a verdade é afetada, como é relativo, né, no mundo que a gente vive hoje, quando a gente fala de verdade. A gente já falou sobre isso também, e a gente falou sobre um tema que mexeu demais, principalmente comigo, sobre consumo. Meu Deus, como isso é difícil, né, André? Volta lá, veja os vídeos anteriores que vai ser bom demais. E hoje, como é o último encontro, eu tô ansioso para saber, André, sobre o que a gente vai falar hoje. Então, gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a palavrinha ela é meio estranha e a gente não quer ser assim, muito exigente com a nomenclatura. Eu tô dando esse suspense porque eu quero cautela. Não há aqui nenhum especialista em psicologia. Não é essa a pretensão, mas a gente, usando essa palavra que eu vou apontar no seu sentido mais corriqueiro, a gente pode sim aplicar ela ao tipo de comportamento que as redes, os smartphones têm gerado na gente. Hoje o dilema das redes é o dilema do vício. Uau! Do vício. Mas não é muito pesado falar assim, ó, você é viciado em rede social? Não é muito forte o termo? Eu acho que Vinícius. Tanto que a coisa é tão nova esse apego das pessoas à rede social, que as instituições psiquiátricas que fazem catalogação de doenças, de vícios, elas não têm nenhum consenso e não há coisas assentadas e unânimes ainda na comunidade médica para apontar isso. Esse é um ponto. Mas, por outro lado, se isso ainda não está formalizado nesse nível e de abrangência, assim, por outro lado a gente vê no dia a dia um comportamento de muita gente, de muitos de nós, envolvido de tal forma que é muito comum uma pessoa falar assim, puxa vida, tá viciadinho já nisso daí, né? No sentido que aquilo ali, poxa, tá dominando. E não seria incorreto a gente fazer essa observação e perceber que as redes e o que ela faz com a gente faz a gente ficar grudado nela e descuidar de outras coisas. Por isso a gente pode sim falar, poxa, olha aí, talvez esteja um perigo de vício aí. Entendi, André. Eu acho que eu sou viciado em rede social, cara. Tem um aplicativo aqui que mostra o tempo que você passa em cada Facebook, Instagram, jogos, leitura, e o meu é um pouquinho alto. Queria saber se você é viciado em rede social, André? Olha, em rede de forma geral, né? Em rede de forma geral. Eu acho que o WhatsApp me deixa bem plugado, é a rede que eu mais utilizo, e na minha contabilização de horas ali também ela é super excessiva, eu tenho que tomar um cuidado. E eu acho que eu olhando pra mim, e aí é o problema do viciado isso, ele nunca se considera aprisionado, mas eu acho que quem deveria dizer para as pessoas se eu e você somos viciados são nossas esposas. A Daiane podia dizer para os outros, a Daiane, os meus filhos, o quanto que o celular, quanto que ele se apega em mim e quanto que eu me vejo ali preso nele. Então eu acho que eu tô com uma luz acesa aí de preocupação. A Sol é completamente diferente da Daiane. Não sei a Daiane, vocês como são, mas a Sol, quem está assistindo sabe. Quer falar com ela com urgência, manda mensagem pra mim e fala, pede pra Sol olhar o WhatsApp. Mandar mensagem no Facebook pra ela, esqueça. Ela fica uma semana sem entrar. Que legal, a Sol tá bem, não? Ela tá bem no parâmetro. Mas você falou aí, tô com um alerta, você disse, né? O que é um sinal de alerta? O que você acha preocupante no uso de rede de forma geral? Tem um parâmetro? Tem como a gente falar assim, epa, ó... Sim, eu acho que é fácil até o pessoal concordar com isso, Vinícius. Primeiro, eu acho que indicativo intenso é a seguinte pergunta. Eu consigo ficar um período do dia, uma manhã, para alguns eu consigo ficar um dia sem mexer nisso aqui, sem acessá-lo? E outra, mas daí a gente fala, não, mas eu tenho meu trabalho, e assim as desculpas não param. A pergunta é o seguinte, eu consigo ficar sem isso em paz? Eu consigo ficar sem isso sem
tá faltando alguma coisa, porque qual é o problema? Vou dar um exemplo do meu, no caso o WhatsApp. A minha observação e acompanhamento de muitas pessoas faz com que eu esteja preocupado em talvez uma demanda estar acontecendo e eu não estar envolvido com essa demanda e não estar respondendo a ela. Mas daí quando eu tenho momentos como esse de um pouquinho de lucidez para perceber, falo assim, peraí, se essa demanda, e isso eu fazendo um raciocínio para mim, se essa demanda fosse emergente, urgente e realmente real, uma pessoa não mandaria uma mensagem no WhatsApp. Ela ligaria. As pessoas que têm vínculo, ela precisaria, você precisa de uma emergência. Mandei uma mensagem, o André não respondeu e eu preciso falar com ele, você vai me ligar. Então isso estaria resolvido. O que mostra o quanto falacioso é da minha parte essa coisa que eu não posso ficar. Na verdade não, aquilo gera em mim a necessidade, a ansiedade de estar acompanhando, de ter o contato. E eu penso que em certo sentido, todas as outras experiências com redes, seja Instagram ou o Facebook ou outras, é a vontade de estar acompanhando. Por quê? Sobretudo porque a rede ou o smartphone está nos treinando a como se relacionar com eles. E assim, aquilo que é contínuo e aquilo que é sempre repetido, o nosso corpo vai demandando, os nossos neurônios vão demandando e a gente se apega. Então eu acho que esse é o primeiro sinal, Vinícius. O quanto tempo eu consigo ficar. Se eu consigo ficar tranquilo, eu consigo deixar isso aqui por um dia de lado e ficar numa boa e ficar em paz, ou eu tô ali. Então esse já seria um sinal de, peraí, tem alguma coisa que não tá legal, que precisa ser cuidado. Eu acho que o ponto aqui não é ninguém ser radical. Estamos aqui, você está com o seu smartphone e eu com o meu, talvez alguém esteja nos assistindo através do smartphone também. Então, as mídias têm N vantagens. O problema, e como a gente conversou desde o início desse dilema das redes, o problema das redes não são as redes, são os usuários das redes. Nós temos problemas e aí ela potencializa esse problema. Então, o problema não é a rede, o problema é como eu lido com ela. Esse é um ponto. Outro ponto, Vinícius, eu acho que, e aí talvez isso aqui vai ajudar algumas pessoas que não estão convencidas que precisam deixar o celular de lado, que nunca fizeram esse teste, mas a pergunta é assim, quanto o vínculo e o tempo nas redes prejudicam as outras atividades que eu tenho? Então, quanto da minha atividade profissional é comprometida, quanto da minha excelência nos meus estudos são comprometidas, quanto as minhas atividades de saúde, de atividade física e de relacionamentos estão comprometidas. Porque também outra coisa que, e aí não é unânime isso aqui, mas as gerações passadas acham muito estranho, muitos de nós nos reunimos para um churrasco, para um bate-papo, para um encontro com família. Evidente que agora está tendo um monte de restrições, mas é curioso que mesmo antes da pandemia, Vinícius, é estranho que algumas pessoas sentam com amigos, com familiares e não conseguem assim conversar. Não conseguem conversar sem estar o tempo todo mediado por um smartphone. E o tempo todo assim, o que está acontecendo ali é mais interessante do que o que está acontecendo aqui. Isso é um sinal. E assim, não adianta um buzinar na orelha, ei, larga esse celular. A grande questão é cada um de nós falar assim, peraí, eu preciso tomar uma atitude com relação a isso. Vários momentos, eu tenho chance de almoçar com a minha família, né? Meu trabalho me dá essa oportunidade, vira e mexe, eu tô lá almoçando com a minha família. E o WhatsApp me demanda, e eu tenho esse problema com o WhatsApp. Poxa, já tá nítido isso pra mim. Eu chego em casa e sempre que lembro e sempre que sou atento, pego o celular, deixo ele lá no escritório e vou para a mesa com os meus filhos sem ele. E ali, tremendo. Ai, que vontade de ver lá o que está acontecendo. E assim também a gente tenta orientar os filhos, olha, deixa de lado agora e ir treinando, porque assim, tá todo mundo aprendendo. Mas é sim um problema. E é curioso, poxa, eu tô ali conversando com a pessoa e daí eu falo assim, peraí, só responder uma mensagem aqui. Peraí, mas a pessoa que está aqui não pode esperar? Não, a gente diz assim, você que está aqui presencialmente é menos importante do que a pessoa que está aqui presente virtualmente. E eu estou mais interessado em responder ela do que te dar tempo. É isso que a gente fala, é a maneira da gente se comportar. Então, eu acho que é um perigo, acho que uma dica muito boa, Vinícius, esse aplicativo que você mencionou aí, para cuidar do horário,
Eu acho assim, ninguém precisa ser radical, mas a gente pode ser responsável, porque muitas das nossas experiências podem ser bem prejudicadas por conta do smartphone, por conta das redes. Então a gente, poxa, peraí, eu preciso levantar, de repente quem está ouvindo aqui, preciso levantar uma luz Talvez amarela. Nem saiba que é viciado ali, né, André? Poxa, vou monitorar o meu tempo. Eu mencionei numa conversa recente uma das coisas que eu ouvi de um conhecido, uma pessoa bem próxima. Essa pessoa mencionou que naquela semana o Instagram tinha dito para ela que em um dia ela ficou 4 horas. Nossa. 4 horas no Instagram. Um dia, 4 horas. Aí você fala assim, peraí, isso é bom? É estranho dizermos que isso é bom. E aí o ponto, alguém poderia falar assim, eu não tenho nada para fazer. Então não tenho o que dizer para essa pessoa, não tenho nada para fazer. E aí eu fico pensando, Vinícius, que esse momento de pandemia, há jornais especialistas dizendo assim, ele virtualizou ainda mais a nossa vida. Por quê? Porque agora, muitas conversas foram mediadas agora pela mídia, pela rede, né? Estão no YouTube, que é o nosso caso. A gente veio para o YouTube justamente por causa da situação da pandemia e de não poder dar chance das pessoas acessarem o conteúdo daquilo que a gente produz aqui. Mas as crianças foram para o virtual ainda mais intensamente por conta das aulas. Muitas pessoas estão em home office, só em videochamada, virtualizou-se também. E assim, poxa, não estou tendo com quem me relacionar, não estou tendo acesso, não estou tendo saídas. O que a gente fez? Houve uma migração intensa para o ambiente virtual. E aí? E aí, que eu acho que como todas as experiências humanas, a gente pode fazer isso com sabedoria e prudência, perceber, poxa, aqui está sendo demais, aqui está sendo demais. Evidente que esse equilíbrio e essa referência, quando é demais, depende de algumas coisas estarem mudadas no coração. E isso talvez não vai valer para todos, mas é um alerta importante. Legal, André. Perguntar para você, a gente viu especialistas, pessoas falando sobre isso, mas eu queria saber agora se a Bíblia, o ensino dela, o que Jesus viveu com os seus amigos, o ensino do Primeiro Testamento, tem alguma coisa que ajuda a gente a falar assim, tá viciado? Tá escrito na Bíblia ali que você tem que tomar cuidado com as redes sociais. Isso não vai estar. Não vai estar. Mas tem algum princípio de vida aí, de valor. Sim. E aí é importante, por que a Bíblia não fala de mídia social, de rede social? Porque não tinha, isso seria um anacronismo, seria mostrar que a Bíblia seria um livro fictício, porque para aquela época que foi escrito, essas experiências não tinha. Sim. Mas daí é uma pergunta importante, tem princípio? Tem um princípio fantástico, e esse princípio vai valer de verdade, sobretudo para quem é cristão. Por quê? Vocês vão entender por quê. Olha que interessante, Vinícius, talvez as pessoas que estejam assistindo conheçam essa oração. É uma oração que Jesus ensinou, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, Mateus capítulo 6, verso 9. Olha o que Jesus ensina, Vinícius. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Uma oração conhecidíssima para boa parte do mundo que o cristianismo influenciou. Sim. E aí, Vinícius, assim, eu queria destacar o início dessa oração aqui, porque ela nos ajuda bastante. Essa oração ela é revolucionária, inclusive para os próprios discípulos de Jesus, porque quando Jesus ensina a gente chamar Deus de Pai, Pai Nosso, isso pode ser muito corriqueiro assim para o dia a dia de hoje. As pessoas, Deus é meu Pai. Mas nesse momento da história, nessa realidade onde Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, não era. Nenhum ser humano, nenhum judeu
via Deus como Pai, via Deus como seu Criador, via Deus como sustentador do mundo. Porque quando uma pessoa chamava Deus de Pai, para a cultura judaica, para o lugar onde Jesus se revelou, era a informação de que você era um com Ele. Então por que Jesus foi condenado pelos judeus religiosos que tinham ciúme dele e inveja dele? A alegação foi de que ele cometeu uma blasfêmia. Uhum. Essa foi a acusação sobre Jesus, por isso ele foi julgado. Mas na hora deles apresentar Jesus para Pilatos, a acusação era que ele era um dissidente, um rebelde contra o Império Romano. Mas houve duas acusações. No tribunal judaico, uma acusação de blasfêmia. No tribunal romano, porque era só o romano que poderia dar sentença de morte, a acusação foi de dissidente e rebelde contra César. Nesse tribunal que os judeus tomaram para dar condenação de Jesus, por que eles falaram que Jesus era um blasfemo? Porque Jesus se assumiu como o Filho de Deus. Quando Jesus mencionou assim, Vinícius, eu sou o Filho de Deus vivo, ele estava dizendo assim, eu sou um com o Pai. Uhum. Tanto que isso é muito forte na cultura judaica, que quando um judeu dizia assim, ó, eu sou filho de Abraão, ele estava dizendo assim, ó, eu sou um com Abraão, eu sou da mesma linhagem de Abraão, entendi. Eu tenho a mesma promessa, eu sou a mesma pessoa, eu tenho os mesmos benefícios, tenho tudo que o Abraão tem. Afirmar que é filho do fulano é ter tudo que o outro tem. Por isso, para um judeu, não podia ser dito que ele era filho de Deus. Por quê? Porque o ser humano pecador, como que vai se dizer filho de Deus sendo cheio de pecado? E aí, olha que curioso, Jesus vem para esses camaradas que não tem nada claro que é possível se afirmar filho de Deus e fala assim, olha, quando vocês orarem, vocês vão chamar Deus de Pai. Porque eles sabiam orar. Sabiam orar. Eles não estavam falando nunca orei. Não. Só que ele ressignificou. Ele estava assim, poxa, ele ora de um jeito diferente de nós, então precisamos aprender com ele. E aí Jesus fala, Pai. Daí você fala assim, tá André, mas por que é possível chamar Deus de Pai? E essa é a explicação maravilhosa, Vinícius. Porque é o seguinte, os evangelhos vão contar, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vamos projetar aí para vocês verem, ele diz assim, ó, e a todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante, quem recebe a Jesus, quem recebe os ensinos de Jesus, quem confia em Jesus, quem se rende a Jesus, esses aí recebem poder, um poder glorioso da obra do Espírito Santo para esses serem filhos de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, não são todas as pessoas no mundo que são filhos de Deus. Nossa. Só são filhos de Deus aqueles que receberam essa obra gloriosa de Jesus, que creem no seu nome, que entendem que ele veio para tirar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa maldade, os nossos vícios, as nossas dependências, as nossas ansiedades e nos reconciliar com Deus. Ele arrancou isso naquela cruz, ela é poderosa para fazer isso, e ele morreu e ressuscitou. Agora vamos olhar a oração do Pai Nosso nesses termos. A gente começa a oração falando assim, Pai Nosso que estás no céu. Pausa. Vinícius, olha o nível de amor que um discípulo de Jesus deveria fazer essa oração. Ele deveria falar assim, olha, por direito meu, eu não deveria ser filho, mas porque o Senhor me amou, porque o Senhor enviou seu próprio filho para morrer no meu lugar, porque o Senhor veio e se compadeceu de mim, decidiu me perdoar e decidiu me adotar, agora o Senhor é o meu Pai. É o meu Pai que me resgatou da morte, da perdição, do distanciamento do Senhor. O Senhor é o meu Pai que trouxe esperança. Ótimo, maravilha, que oração gloriosa. Aí vem para essa segunda parte da oração. Santificado seja o teu nome. Vou fazer uma pausa também, Vinícius. Quando a gente olha para a Escritura, você fala assim, poxa André, tem jeito de Deus ser mais santo ou menos santo? Não tem. Deus, um dos atributos que a Bíblia mostra que Deus tem, Vinícius, é santidade. O que é essa santidade? Perfeita justiça, perfeita pureza, não há nada que macule o ser de Deus. Deus é totalmente, completamente puro, perfeito, justo e honesto. O nome dele, quando a gente diz que o nome dele é santo, quer dizer assim, a pessoa dele é totalmente santa.
Tá, mas nessa oração a gente está dizendo, Deus, que seja santificado o seu nome. Então, se o nome de Deus não pode ficar mais santo, por que a gente pede que o nome dele seja santificado? Essa é uma pergunta importante. A ideia, Vinícius, é o seguinte, que aquilo que a gente faça, a maneira como a gente vive, tem que anunciar e expressar que o nome de Deus é santo. Esses dias eu ouvia uma fala de um camarada muito bom do YouTube, tem muitos ensinos legais, o canal é Jesuscope, e ele estava com Douglas Gonçalves, eu acho o nome dele, né? Ele estava falando algumas coisas sobre o Pai Nosso, vale a pena, tudo isso aqui que eu estou mencionando, ele registra lá. E é muito legal que ele mencionou assim que a vida dele, ele tem tomado o hábito de acordar pela manhã e falar assim, ó, Deus, unja, é uma expressão para dizer assim, ó, toca com o teu espírito os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, os meus neurônios, as minhas mãos. Para quê? Para que em toda a realidade que eu toque, eu acesse, as pessoas percebam que o seu nome é santo. Então vou dar um exemplo. As coisas que eu ouvir hoje, Deus, que na maneira que eu ouvi, as coisas que eu escolhi ouvir, que elas demonstrem que o Senhor é um Deus santo, que eu estou na tua presença, o Senhor é o meu Pai. A gente não pode fazer isso com o celular também? Santifica esse celular, porque Deus lascou. Eu acho que o ponto é o seguinte, Vinícius, o celular sozinho ele não faz nada. Não, ok, mas você entende Sim, e é o que eu vou fazer nesse celular? Exatamente, aqui? É aí onde eu quero chegar. Isso. Porque é o seguinte, poxa, Deus, santifica os meus olhos, que tudo que eu assista hoje, e a quantidade que eu assista hoje, elas anunciem para qualquer pessoa que pudesse observar, ou mesmo que o Senhor observando, anuncie que o Senhor é um Deus santo, um Deus equilibrado, um Deus perfeito, que o que eu faça te santifique. Então, Vinícius, se a gente começa a ter a ideia e ter no coração o desejo que é expressado nessa oração que Jesus ensinou, a maneira da gente lidar com a internet, com as redes, elas precisam ser alteradas. Porque a pergunta não é se eu acho que você acha que eu estou ficando muito tempo. A pergunta não é se a minha esposa acha que eu estou ficando tempo demais no WhatsApp. A pergunta é se o tanto que eu uso isso daqui revela o quanto o meu Deus é santo, perfeito, puro, equilibrado, moderado. Essa é a pergunta. Se quanto isso está afetando os meus relacionamentos, estão depondo contra o nome de Deus ou estão revelando a beleza do nome de Deus. Porque esse é um ponto. Para aquele que olha para o Pai que estás no céu como um filho amado, ele quer muito, Vinícius, que o nome do Pai seja exaltado, seja conhecido. E em tudo que ele faz. Então, assim, essa conversa aqui precisa mostrar que o nome de Deus é santo, que a pessoa de Deus é santa. A maneira como eu vivo, a maneira como eu falo, a maneira como eu ajo e a maneira como eu lido com tudo da rede precisa anunciar o nome de Deus. E aí é bacana, Vinícius, é o seguinte ponto. Será que tem alguém aí assistindo ainda? Eu acho que bacana é o seguinte ponto, que isso é uma oração. E por que é uma oração? A oração ela é a expressão de uma dependência. A oração é dizer assim, Deus, existem coisas que eu não faço. Existem coisas que o Senhor faz. E daí quando eu falo seja santificado, eu estou mostrando assim, ó, Deus, seja santificado na minha relação com as redes, para que o Senhor seja exaltado. Então assim, ela começa com uma dependência de que Deus age sobre nós. E não de que nós temos poder, agora eu tive essa conversa aqui, já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar o comportamento. Eu acho que essa decisão é muito importante, mas ela precisa passar pela relação de que eu preciso de Deus me ajudando. Submissão. Exato. E outra, o motivo, sabe, Vinícius? Acho que é o ponto. Para aquela pessoa que fala, e daí eu passar 4 horas no Instagram? Não tem problema nenhum. Então, se Deus é o seu Pai, que te adotou, que te amou, e que você tem agora a missão de santificar o nome dele, a pergunta 4 horas no Instagram santifica o nome de Deus com uma maneira que você tem que ordenar a sua vida? Eu acho que essa é a pergunta. Precisa rolar muito hábito e disciplina também. Eu acho que assim, precisa primeiro essa verdade que explode no coração. Peraí, eu vou santificar o nome de Deus em tudo. Aí na sequência, Vinícius, a caminhada precisa ser de mudanças. Mas nasce primeiro com uma noção de para quem eu vivo. Qual é o motivo da minha vida? Isso muda tudo. Só um pouquinho, só vou responder uma pessoa aqui rapidinho. Brincadeira. André,
Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor. Pedimos-te, Senhor, perdão. Perdão, Senhor. Esse é o nosso pedido. Obrigado por esse tempo de conversar sobre o dilema das redes. Agradecemos por todos os benefícios que as redes nos trazem, mas sabemos que há um problema sério no nosso coração, de não reconhecer nossos limites, nossas prisões, nossos erros. Deus nos perdoa porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor deu a Jesus para nos tornar teus filhos. E nós queremos, Senhor, conforme essa oração, que o Seu nome seja santificado em toda a nossa vida e, sobretudo, nessa área, na relação com as redes. O Senhor precisa ser conhecido como um Deus santo, perfeito, puro e agradável. Faz isso com a gente, Senhor. É em nome do Teu Filho amado Jesus, que fez isso tão bem, que ressuscitou e que nos chamou para viver para o Senhor, é que a gente ora. Amém. Amém. Dezembro já. Chegando. O que vem agora, André? Tem novo tema chegando aí, galera. Novo tema, ó, fica ligado, a gente quer aproveitar esse tempo de dezembro e falar de coisas de muita esperança, Vinícius. Uma mensagem de muita esperança e a gente vai conversar sobre retratos do Natal. Pô, vai ser massa. Vai ser muito bom. Deus te abençoe, boa semana.